Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje eu quero falar sobre o conto Os Primos de Campos, o terceiro conto do livro do Chico Buarque. Seja bem-vindo e vamos começar mais uma aventura. Vem comigo. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, estou aqui falando com vocês sobre Chico Buarque, Anos de Chumbo e outros contos. Lembrando que é leitura obrigatória para o segundo EQ da prova da UERJ e você pode acompanhar os vídeos que eu tenho publicado aqui no canal. Pediria a você que você, por favor, assine aqui no canal, né? Assine. Se inscreva no canal, toque o sininho, faz o joinha, comente, porque tudo isso é relevante para a gente, que faz aqui por conteúdo gratuito na internet para a galera. Então, por favor, aí, quem puder dar aquela moral, aquela força, chega junto. Primos de Campos. Bem, o narrador em primeira pessoa. É mais um conto, o terceiro conto do livro é um narrador em primeira pessoa. É um jovem, quer dizer, que vai remeter aos anos de infância, né, as primeiras lembranças da infância, e posteriormente aí até o início da fase adulta. Esse período é o período da narrativa. E esse período da narrativa desse protagonista passa pela convivência com o irmão mais velho, o seu herói, a mãe, que recebe uns primos de Campos. Ela é a tia torta desses garotos. E tem um delegado aí na história que também a gente pode citar, que vai estar envolvido em algumas situações. Bem, o que a gente pode dizer é que a história se passa, não tem uma precisão de quando se passa, mas dá uma ideia de que é um tempo atual, né? Um tempo recente. E é um passado recente, vamos assim dizer. E o espaço onde acontece a história, mais uma vez, é o Rio de Janeiro. Todos os contos aqui do Anos de Chumbo se caracterizam por se passar na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e isso dá um bom perfil para falar de passado, presente e colocar e abordar assuntos que são muito relevantes para a nossa sociedade. O enredo é a história de uma família que recebe os parentes, no caso os primos de Campos, durante o período de férias todo ano. Todo ano, chega as férias de final de ano, os primos de Campos saem lá de Campos e vêm aqui ficar na casa dos parentes do Rio. Bem, o que a gente tem aqui, como eu falei, né, a história começa com um narrador dizendo que tem uma lembrança, né, remota da infância, as primeiras lembranças que ele tem, e ele vai falar sobre esses primos de Campos que vinham passar as férias aqui. A gente não tem muita informação sobre quem são esses caras, quem é a família dele, quem são os pais dele, ou, não há uma informação. O que a gente sabe é que o irmão mais velho é o herói desse irmão mais novo, que é o protagonista, e que esse irmão mais velho é habilidoso no futebol. Ele vai para o futebol de praia e ele tira, todo mundo admira pela habilidade que ele tem, demonstra com a bola na areia. E aí que está, né? Essa tia, a mãe deles, recebe esses primos que são lá de Campos. O pai é desconhecido, o pai dos garotos e o pai aqui do nosso protagonista. Ele não tem lembrança muito do pai. O pai, ele aparece, como ele diz no conto, como uma sombra. Ele não tem uma ideia muito acabada. Bem, a ideia que dá assim para a gente que a mãe é professora e religiosa. Ou seja, ela trabalha na igreja, ela trabalha na escola e frequenta a igreja onde ela vai, sempre orar. Tanto é que vai haver uma situação que ela vai levar os filhos obrigados para a igreja como forma de castigo. Mas o que a gente sabe da mãe é isso, que a mãe é professora religiosa, cria dois filhos, aí no caso o mais velho tem essa habilidade de futebol, joga futebol de praia, e o irmão mais novo que o acompanha, que fica e que justamente quem conta a história para a gente. À medida que a gente vai lendo a história, que é toda ela contada pelo olhar desse garoto, ele vai contar que o irmão odeia os primos de Campos, porque ele vai dizer que o pai, os filhos seriam aí, no caso, uma relação do pai com uma cunhada, e que eles, no caso, são os primeiros filhos de uma mãe, quer dizer, o palavrão é outro. E ele odeia esses garotos. E aí é uma relação interessante que ele fala, né? Que o primo mais velho bate nele, que é o protagonista, o irmão mais novo. E ele bate no primo mais novo. Então fica um batendo no outro ali, quando os dois primos brigam, ele se mete no meio, ele acaba apanhando dos dois. Mas o que acontece aí? O que a gente vai ter que perceber é essa construção da relação entre os dois irmãos do Rio e os primos. E aí a gente vai ver, por exemplo, que
Todo verão eles vêm para o Rio de Janeiro e vão para a praia. E a mãe até gosta que vá para a praia porque não fica dentro de casa. E aí o que acontece? Um verão, aí no caso, o primo mais velho está sem dinheiro. Então ele começa a entrar numa de ficar lá atrás, no ônibus, e quando tem um determinado ponto, eles pulam do ônibus em movimento. E eles começam a fazer isso sempre no mesmo lugar, no mesmo ponto. Idiotice, né? Até que um dia, eles vão pular e vão se dar mal, porque a polícia vai estar ali esperando, vai prendê-los, vai levá-los para a delegacia. O irmão mais novo leva uns tapas, leva uns socos, mas os dois primos, eles levam com barra de ferro na sola do pé. Na sola do pé, porque se alguém falar, tá vermelho de violência, não, é porque eles estavam descalços, eles pularam, então bateram ali. Então, o conto entra numa parte chamada violência policial praticada contra alguns contra jovens que estão pulando, estão praticando aí o crime de não pagar o ônibus. E aí, essa violência policial é revelada, aí entra em cena um delegado que a gente vai perceber que ele tem uma relação muito mais próxima e íntima com a mãe dos garotos. E esse delegado vai intervir, vai chegar lá, vai liberar os garotos da delegacia. E esse delegado, ele vai justamente o quê? Ele vai se mostrar interessado no talento do irmão mais velho. E vai fazer o quê? Vai levá-lo para treinar no Fluminense, na sua base lá em Xerém, que é perto de Caxias, né? Zeca Pagodinho. E Xerém, a base do Xerém do Fluminense é uma base muito forte. Já revelou talentos para todo o Brasil, para todo mundo. E Xerém é sempre visto como um celeiro de craques. Celeiro de craques. E esse celeiro de craques, que assim, é uma forma contínua, está sempre revelando jovens habilidosos. E o irmão vai começar a treinar no Xerém, a mãe vai ficar levando ele para lá. E nesse processo aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ficar ligado, envolvido com essa questão, só que, de repente, nós vamos ser surpreendidos porque o irmão mais velho, lá de Campos, o primo mais velho, vem morar no Rio. Só que antes havia o irmão mais novo, capturou cenas do tipo, a mãe recebeu um telefonema, chocada, abismada, e aí, de repente, o primo mais velho vem morar com os primos aqui no Rio. E o irmão mais velho, que não suporta os dois primos, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba se mudando para o alojamento do Fluminense, lá em Xerém. E porque ele tinha um futuro, o delegado já estava de olho na questão de assinar contrato, ganhar dinheiro em cima do cara. E aí, né, nada aí, no caso, o almoço não é de graça, o almoço tem que pagar alguma conta. E nesse processo, a gente vai observar que o irmão, depois de um tempo, o irmão ele volta para casa dizendo que foi vítima de morcego. O irmão mais novo não entende, ele acha que o irmão teria sido picado, mordido por um morcego, e por isso o morcego inutilizou ele para o futebol. Só que à medida que nós vamos lendo, vamos descobrir que esse morcego é o apelido de um jogador negro, que teria dado uma voadora, uma entrada desleal e que estourou a perna do irmão, inutilizando o irmão para o futebol. Então ele volta para casa gordo, mancando, ferrado. Então você para e pensa, né? O garoto que tinha uma habilidade fantástica, que era para ser milionário, e a maior parte desses garotos, classe média baixa, pobre, que olha para o futebol como uma expectativa e como algo, como eu direi, com uma perspectiva de mudança de vida, né? O cara olha o Vinícius Júnior e fala, o cara virou um gigante, 22 anos, aí o cara pensa no Neymar, aí o cara pensa em outros jogadores de futebol, como que o futebol muda a vida. Então, o garoto foi decepcionou-se com isso. E aí, começa, quer dizer, o ambiente dentro de casa não fica bom por causa disso. Não fica bom porque o primo mais velho está morando lá, o irmão mais novo, mais velho, que tinha a expectativa do futebol, ele volta para casa contundido, acabado com o futebol. E aí entra em cena uma questão que é uma questão racial, que, segundo o narrador, isso vai ser trazido à tona
por conta da namoradinha dele, que é uma garota que namora, bem liberal, do tipo, que já transa, então ele leva a namorada para casa para transar com ela e tudo mais. E a gente vai descobrir que um dia ele vai sair de casa e vai levá-la para casa do outro namorado dela, que é um professor, que no caso, com quem ela tem uma relação e com quem ela, de repente, ganha essa consciência crítica e tem uma visão mais aberta do mundo, né? E aí, nesse inteirinho, o primo mais velho começa a ficar muito incomodado com a presença e chama a atenção dele dos caras muito fortes que andam frequentando o apartamento. Até um que frequenta lá, aparece mais, eles dizem que é um cara fisioterapeuta que está cuidando do irmão. E aí a gente vai avançando com a história e a gente vai vendo que o ambiente vai se tornando cada vez mais tenso, cada vez mais esgarçado. E aí o irmão mais novo, uma noite, ele decide ir ao quarto do irmão, porque ele se sente, pô, já não sou mais criança, já tenho meus 16 anos. E, de repente, quando ele vai bater na porta do quarto, abre a porta do quarto do irmão, ele observa que tem um cara lá dentro do quarto cheirando uma carreira de cocaína. E o irmão de sunga, é como se ele esperasse a presença de outra pessoa, pergunta o que o irmão quer, e quando o irmão mais novo pensa alguma coisa, o irmão mais velho segura a cabeça dele e taca-lhe uma cabeçada. E o irmão fica com o nariz sangrando. E aí ele vai para o quarto da mãe, para falar com a mãe. Só que quando ele bate no quarto da mãe, a mãe vem enrolada em lençol, e quem está na cama? O delegado. E aí o delegado chega e diz que, ó, qual é o problema? Vamos deixar aí de palhaçada. Pô, teu irmão, ele tem que andar armado mesmo, porque ele tem que enfrentar alguns problemas. Então, você começa a falar sobre grupos que andam armados e que começam a usar a violência para se impor dentro de uma realidade. A demanda, no caso, aí, de uma violência que se estrutura dentro da cidade do Rio de Janeiro, seja com milícias, grupos armados, grupos de extermínio, e que já não é uma novidade. E ele vai trazer isso para dentro do texto. E aí a gente vai, o protagonista, eu não falei, né? Ele tem um problema que ele não consegue controlar a urina, né? O xixi dele, então ele hora ou outra faz xixi nas calças. E um dia, depois desse episódio, ele está na escola, ele, quando se dá conta, ele está todo mijado. E aí ele tem que sair, aí ele sai, consegue sair escondido, amarra lá o casaco, chega em casa e encontra a mãe chorando, né? Chorosa. E aí ele pensa que foi o delegado que fez algum mal para ela. E, nesse meio tempo aí, ele pensou ter ouvido o barulho da namorada no quarto do primo. E quando ele vai olhar assim, ele abre a porta, ele abre a porta e ele vê que tem um casal transando. E que seria o primo, é o primo dele, mas ele não consegue ver a cara da garota, mas ele supõe que será a namorada dele. Ora, é liberal ela, né? E nesse processo, servido um café, servido nesse processo, o que vai acontecer é que a mãe vai revelar, a mãe está fazendo um bolo, né? E o primo dele aparece, e com um mapa feito pela namorada dele, uma cartolina, mostrando um país ao norte, e nesse país ao norte, o que nós temos lá? Nós temos ali, o lugar para onde o primo mais velho está indo, porque a mãe mandou dinheiro, ele pegou esse dinheiro e vai pegar esse dinheiro, vai pegar o ônibus e vai partir. E ele mostra uma foto, né, de um homem que seria o pai dele, o pai do primo. Acho que também seria o pai do nosso protagonista. E aí ele vai se mandar lá para a Colômbia, onde, no caso, vamos dizer assim, vou começar uma nova vida, né? O primo mais velho vai ao encontro da mãe e o garoto mais novo, o nosso protagonista, que está vendo que a casa dele vai implodir daqui a pouco, vai embora também para poder se livrar daquela realidade que ele vê que não tem muito futuro ali. Um conto, o pessoal fala muito do conto Meu Tio, mas eu acho esse conto muito forte. Eu acho esse conto muito forte porque ele está falando, por exemplo, está falando de racismo, das questões raciais, essa coisa do crioulo, que vai ser visto de forma safada, que vai ser visto de forma marginalizada. Você tem aí a questão da violência praticada por grupos armados, jovens, falando sobre o vício de drogas, fala sobre a questão do mundo do futebol,
como que o mundo do futebol ele acaba sendo perverso, com vários jovens pobres, e que essa realidade é muito mais próxima do que se imagina. A própria questão da estrutura familiar, né? A mãe que cria os filhos com sacrifício e que acaba justamente vendo esse lar sendo destruído, e ela se mostra impotente em saber lidar e resolver com essas questões. Eu não falei, mas o primo mais novo, o primo mais velho vem para o Rio porque o primo mais novo, o irmão dele mais novo, foi morto como? Por um grupo de extermínio lá de Campos, a milícia de Campos. Então ele fala sobre a questão, uma outra questão aí, né, que não é só da cidade do Rio de Janeiro, mas que é um problema que está se espalhando em todo o Brasil. Então é um conto muito forte, com muitas camadas, muitos valores. Eu acho que é muito interessante você observar como que o garoto conduz essa história, como que ele vai levando você a ver a vida dele, como que a vida dele ela vai ele vai tomando uma certa consciência da vida, né? E como essa vida vai se impondo para ele. Então, assim, é um ponto bem interessante e a gente pode discutir, tem muita coisa para discutir. Eu convido você a discutir comigo este conto e pensar em questões para a prova no projeto Anos de Chumbo, que começa agora, começou dia 21, nós estamos agora aqui, esse vídeo está indo ao ar no dia 5, você ainda pode participar, porque todas as aulas, simulados e exercícios, tudo isso lá gravado, é só você entrar, fazer o projeto. Se você não sabe como, entra lá na página do @do.monteiro no Instagram e você pode ver o link da plataforma Hotmart, onde você se inscreve e a gente vai debater melhor isso aqui. Esse vídeo foi só para falar rapidamente do conto e para poder te dar um cartão de visita para despertar aí o que a UERJ pode cobrar de vocês. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Me siga nas redes sociais, se inscreva nos projetos e veja, eu tenho mais de 160 vídeos voltados para a UERJ. Algum deles pode te ajudar. Até a nossa próxima atração, que vai ser o vídeo SIDA. Até lá.